A paz do Senhor, meus amados irmãos. Vamos estudar mais uma palavra que faz parte do grupo conhecido como a Pax Legomena. O que é uma palavra Pax Legomena? São palavras que aparecem apenas uma única vez em toda a Bíblia. Elas não são encontradas na literatura clássica ou helenística, nem em outras passagens das Escrituras. São vocábulos que surgiram no calor da inspiração divina, forjados no momento exato para transmitir uma mensagem específica. Existem mais de 100 palavras no Novo Testamento consideradas a Pax Legomena. A palavra que vamos estudar hoje é a palavra agathofia. Que palavra maravilhosa! E ela se encontra uma única vez em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 19. O texto grego está assim: Osteki ipashontes katatutelimatotheu pisto tisti para ti testos santas psichas afton en agathofia. E a tradução da Almeida Revista e Corrigida está assim: portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe suas almas como ao fiel Criador na prática do bem. A etimologia desta palavra é muito significativa. A palavra agathofia, ela é formada por agathos, que significa bom, virtuoso, útil, e etimologicamente ela está ligada a ag, que carrega a ideia de direcionar ou conduzir ao fazer o bem. Depois temos o verbo piel, que é o verbo fazer, agir, produzir. E depois nós temos o sufixo iá. O sufixo iá formam substantivos abstratos que indicam atividade ou qualidade de fazer algo. Por exemplo, dikaiosine, justiça, soteria, salvação. Assim, agathofia significa o ato da prática do bem, a ação de fazer o bem, ou ainda mais profundamente, a dedicação contínua e concreta à produção do bem moral, mesmo debaixo de sofrimento. A gramática desta palavra também é muito significativa. Ela é um substantivo feminino do tipo de terceira declinação. Ela ocorre apenas uma única vez em todo o contexto do Novo Testamento, em 1 Pedro 4,19, fazendo dela uma palavra apax legomena, derivada do verbo agathopiel, que aparece em contextos como Lucas 6 e 9, 1 Pedro 2 e 15, e significa fazer o bem. Está no caso dativo singular, en agathopia, usado com a preposição en, indica o meio, modo ou instrumento pelo qual a alma é confiada a Deus. No campo exegético, mostra o contexto da epístola de Pedro e o sofrimento dos cristãos perseguidos, especialmente nas regiões da Ásia Menor. Pedro os encoraja a perseverar, confiando suas almas a Deus. En agathofia, ou seja, por meio de uma vida ativa na bondade. Mesmo quando o mal os cerca, Pedro não diz apenas para confiar passivamente, mas para continuar fazendo o bem enquanto confiam. A palavra aqui se torna um chamado para a persistência moral sob pressão. No campo teológico, a presença desse termo raro mostra como a vida cristã é mais que fé privada. É uma obra viva. A agathofia expressa a ética prática do Evangelho, a ponto de, mesmo sob dor, continuar promovendo o bem. É uma resposta ativa à vontade de Deus no sofrimento. Traz a ideia de obras da nova criação, pois é ao Criador fiel, pisto quitisti, que as almas são entregues. E
e essa entrega se dá com mãos ocupadas no bem. Essa palavra nos desafia a não abandonarmos o bem quando o mal nos atinge. Em vez de sermos vencidos pelo sofrimento, devemos deixar que a dor refine nossa prática do bem. Nós temos exemplos do próprio Jesus lá no patíbulo da cruz, quando o maior sofrimento agudo lhe abateu. Ainda assim, ele orou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. Isso é a agatopia em ação. A palavra agatopia é um raro diamante da linguagem do Novo Testamento que nos mostra que o maior ato de fé não é apenas confiar, mas fazer o bem enquanto confiamos. Deus te abençoe.